Então, bom dia a todos, bem-vindos a este painel sobre o aleitamento materno, uma vitória para toda a vida, e eu vou começar a chamar para a mesa os oradores deste painel. Passo a chamar a doutora Alexandra Miranda, que nos vai, que é médica interna do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga, e que nos vai falar de patologia oncológica e amamentação. Chamarei também para a mesa a doutora Ana Antunes, médica pediatra do Hospital de Braga, que nos vai falar o aspecto preventivo do aleitamento materno na diabetes. Passarei a chamar também para este painel e para a mesa a doutora Vera Batista, médica interna de pediatria do Hospital de Braga, que nos vai falar também da perspectiva da prevenção do aleitamento materno na insuficiência renal. E por último, chamarei para esta mesa o Sr. Enfermeiro Orlando Cracel, que é profissional do ACES Cabo de Braga, trabalha atualmente na USF São João, do nosso ACES, e também aluno do curso de Medicina Tradicional Chinesa. Completo este painel, eu diria que vamos falar a todos nesta semana do aleitamento materno em que se enquadram nestas jornadas, e vamos começar por ouvir então a doutora Alexandra Miranda, chamando a atenção que disporá de cerca de 15 minutos para a sua intervenção, e no final guardaremos tempo para discutir e abrir ao público a discussão. Obrigada. Muito bom dia a todos. Vou passar já a minha apresentação, porque o nosso tempo é limitado, e espero que possa ser produtiva e tão interessante como foi para mim a sua preparação. Se pensarmos no tema da patologia oncológica e cancro, vai haver muitas questões que vão ser comuns a todos, e algumas delas eu tentei dar resposta nos próximos minutos. Nomeadamente, se é ou não possível amamentar durante o tratamento de qualquer tipo de cancro, qual é o impacto prognóstico da amamentação, particularmente no cancro da mama, as particularidades do diagnóstico do cancro da mama durante a amamentação, quais os sinais de alarme, quais os sinais que podem ser tranquilizadores, se é possível e aconselhável uma gravidez e a amamentação após o cancro de mama, e qual o impacto da amamentação no risco de cancro. Agora que estão marcadas algumas perguntas, vamos passar a alguns factos que sublinham a importância deste tema. Nomeadamente, relativamente ao cancro de mama, sabemos que é o cancro com maior incidência nas mulheres em Portugal. Uma em cada 11 mulheres irá ter cancro ao longo da sua vida. E sabemos também que 5 a 7% dos casos são diagnosticados antes dos 40 anos, e cerca de 3% dos diagnósticos de cancro da mama são feitos em mulheres grávidas. 7% das mulheres que já tiveram cancro de mama decidem e vão engravidar posteriormente. Portanto, cada vez vai ser mais frequente e possível cada um de nós deparar-se com uma mulher em idade fértil com história de cancro e que nos vai colocar questões acerca de gravidez e amamentação, e temos que estar preparados para responder. De facto, é inequívoco que o tratamento oncológico afeta a capacidade de amamentar, mas antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, a mulher é submetida a uma fase de avaliação diagnóstica, na qual vai realizar exames complementares que podem submetê-la, nomeadamente, a radiação ionizante, como é o caso da mamografia, do raio-x do tórax ou do TAC. A amamentação é segura nesta fase de avaliação diagnóstica, embora possa prejudicar a avaliação das imagens dos exames complementares, nomeadamente a mamografia. Daí que seja aconselhável, pelo menos, suspender durante algumas horas a amamentação e esvaziar o mais possível a mama para melhorar a atividade e a sensibilidade diagnóstica. Por outro
outro lado, as células neoplásicas não passam o leite materno, portanto não há possibilidade de haver transmissão da neoplasia entre mãe e filho, portanto é um mito que podemos ajudar a desmontar nas mulheres. A radioterapia não é uma contraindicação para a amamentação também, no entanto pode prejudicá-la. Em que sentido? A radioterapia vai provocar uma fibrose dos tecidos, que leva a uma atrofia e estenose dos galactófilos. Por outro lado, há uma diminuição da elasticidade do mamilo que pode prejudicar a prega do lactente e há uma diminuição global da produção de leite. Portanto, apenas 30% das mulheres com antecedentes de tratamentos de radioterapia conseguem uma lactogênese adequada que lhes permita manter a alimentação. Relativamente ao planeamento de uma cirurgia ou biópsia à mama durante a investigação diagnóstica, é aconselhável suspender temporariamente a alimentação de forma a diminuir o risco cirúrgico, o risco hemorrágico e o risco infeccioso pós-procedimento, porque desta forma vamos conseguir reduzir o volume das incisões circulares que passaram a cicatriz, mas que têm a desvantagem de remover os seios lactíferos e os ductos que vão convergir nessa região anatómica para desembocar no mamilo e, portanto, podem prejudicar a alimentação posteriormente. As lesões centrais, que afetam mais de um terço da areola, vão prejudicar a alimentação pelo mesmo motivo e, em caso de necessidade de uma mastectomia unilateral, a alimentação pode ser possível na mama contralateral e, para isso, pode facilitar nas primeiras semanas, podemos estimular as mamadas frequentes e a estimulação com bomba para tentar estabelecer o mais rapidamente possível a alimentação. Nunca devemos protelar o tratamento oncológico para prolongar a alimentação. Em caso de necessidade de utilização de isótopos radioativos para exames complementares ou tratamento com quimioterapia e hormonoterapia, nomeadamente tamoxifeno, sabemos que estes agentes são secretados no leite materno e que podem ter uma toxicidade expectável ou mesmo comprovada para o lactente. E, portanto, a alimentação é proscrita nesta fase, mas de forma temporária e não permanente. Se a mulher pretender continuar a amamentar mais tarde, devemos utilizar a estratégia do pumping and dumping, ou seja, bombear e desperdiçar, de forma a manter o estímulo até que a alimentação seja novamente segura. No entanto, não podemos esquecer que todos estes tratamentos têm um impacto no estado geral da mulher. A quimioterapia provoca vômitos, a perda de apetite, diarreia, que vão prejudicar o seu estado nutricional e diminuir a qualidade do leite. Portanto, é importante nesta fase assegurar um aporte calórico adequado durante o tratamento, pode ser orientado por nutricionistas, e dar um reforço e um apoio durante a fase de reinício da alimentação, porque, portanto, o lactente vai utilizar pectinas e biberões e pode ter uma dificuldade em retomar novamente o mamilo. Quanto ao tema da quimioterapia e segurança da alimentação, a maioria das vezes nós dizemos que os antineoplásicos são proscritos na alimentação, não porque tenha sido provado um benefício para o lactente, mas sim porque existe uma ausência de evidência ou uma evidência científica escassa relativamente à sua segurança na alimentação, isto porque é imoral integrar grávidas e lactantes em estudos que avaliam a eficácia destes agentes. Mas relatos isolados cada vez mais mostram que existem níveis baixos destes agentes citotóxicos secretados no leite. Portanto, é provável que o seu perfil de segurança seja mais favorável do que aquele que nós inicialmente esperaríamos. Trago-vos aqui uma ferramenta da internet útil, o site Perilactância, que foi elaborado por uma associação espanhola e que nos diz o nível de segurança associado a vários fármacos, agentes fitoterápicos e homeopáticos e mesmo medicamentos naturais. No caso específico dos antineoplásicos, podemos ver aqui os diferentes níveis de risco associados a diferentes agentes. No caso do metotrexato, podemos ver que recentemente o seu nível de risco desceu do nível 2 para o nível 1, portanto é mais seguro do que aquilo que nós inicialmente esperávamos, e é um site que está em permanente atualização. Podemos ver que esta atualização foi feita em setembro, ou seja, há menos de um mês. Outras informações úteis que podemos encontrar neste site são o tempo que devemos esperar até que a alimentação seja segura novamente. Por exemplo, para a carboplatina, podemos ter que esperar cerca de 30 dias até que o fármaco seja completamente eliminado da circulação
matéria e, portanto, seja seguro reiniciar novamente a amamentação. Passando então ao outro tema, o impacto do prognóstico da amamentação no cancro de mama. Relativamente a este tema, a evidência também é escassa, mas a gravidez e a amamentação são possíveis e parecem não associar-se ao pior prognóstico em mulheres com antecedentes de cancro de mama. A maioria dos cancros da mama sabemos que recidivam nos primeiros 2 a 3 anos após o diagnóstico inicial, portanto, se a mulher pretender engravidar, deve esperar pelo menos 2 a 3 anos ou até 5 anos se no diagnóstico inicial tiver havido envolvimento dos gânglios axilares. Não há evidência que a amamentação aumente o risco de recidiva ou que seja a amamentar. Outro tema muito importante e que coloca frequentemente muitas dúvidas é a dificuldade no diagnóstico de cancro na gravidez e, sobretudo, durante a amamentação. Isto tem que ver muito com o facto de haver uma modificação estrutural da glândula mamária nesta fase e, portanto, torna difícil o exame físico da mama e muitos médicos optam por esperar que a mulher pare a amamentação para reavaliar novamente a mama. Isto faz com que possam haver atrasos na detecção, diagnóstico e orientação destes casos, o que faz com que haja probabilidade de eles serem detectados numa fase com um estadio mais avançado. No entanto, há vários estudos que têm demonstrado que, independentemente destes atrasos, os cancros que surgem durante a gravidez e a amamentação têm, de facto, pior prognóstico, porque são cancros com mais frequência, são cancros inflamatórios, são cancros que não expressam receptores hormonais e tudo isto são fatores de pior prognóstico. Por isso, a taxa de sobrevida é menor nestes cancros de mama diagnosticados nesta fase da vida da mulher. Além disso, para piorar a possibilidade de diagnóstico, existe patologia mamária específica e muito mais frequente nesta fase e que geralmente consegue ser tratada com medidas conservadoras, nomeadamente o calor úmido, a massagem, o posicionamento do lactente ou então mesmo com o recurso à antibioterapia e a drenagem de abscesso, como no caso das mastites e dos abscessos. Por outro lado, algumas dicas úteis que nos levam a apontar para uma patologia benigna da mama nesta fase são, no caso das tumefações mamárias, o facto de elas terem uma consistência elástica, terem contornos regulares, terem uma forma redonda, serem móveis e serem dolorosas. Geralmente o que dói na mama não é maligno, não é cancro. Quais são os sinais de alarme que devemos estar atentos? As tumefações fixas aos planos profundos, ou seja, a grade costal e aos músculos peitorais, a retração da pele subjacente à tumefação, que dá um aspecto em casca de laranja, a escorrência macular espontânea sanguinolenta, a ausência de resposta ao tratamento conservador ou tratamento médico, as mastites recorrentes no mesmo local que não passam com a instituição de antibioterapia, os sinais inflamatórios locais na ausência de sintomas sistémicos, nomeadamente a febre, e um lactente que sistematicamente rejeita a mama afetada. Então, trago-vos aqui imagens de carcinomas inflamatórios da mama que, como podem ver, podem facilmente mimetizar uma mastite ou um abscesso mamário ou ainda uma infecção fúngica do mamilo. Portanto, para prevenir estes atrasos na detecção, devemos encorajar o autoexame da mama durante a gravidez e a lactação para a mulher conhecer a sua própria mama e mais facilmente preparar alterações. Isto porque 90% das detecções iniciais são feitas pela própria mulher. Os médicos e enfermeiros também devem promover o exame clínico da mama o mais precocemente na gravidez, pelo mesmo motivo, e no pós-parto o exame clínico da mama deve ser feito logo que a mulher suspende a amamentação ou em qualquer momento se houver sintomas. Relativamente aos exames complementares de diagnóstico, eles devem ser feitos tal e qual, no mesmo timing e com as mesmas indicações do que mulheres que não estejam grávidas ou que não estejam a amamentar, com a desvantagem de mais frequentemente existirem falsos negativos e positivos, precisamente pela dificuldade em interpretar as imagens. E será que amamentar pode reduzir o risco de cancro? Relativamente ao cancro de mama, a evidência disponível diz-nos que existe um ligeiro aumento transitório do risco de cancro de mama nos primeiros 3 a 4 anos após um parto de gravidez simples, um risco que pode ir até 1,2 vezes superior relativamente a mulheres que tiveram partos
há mais de 10 anos. No entanto, após este período, o risco acumulado ao longo da vida da mulher vai ser menor relativamente a mulheres que nunca tiveram filhos, ou seja, que permanecem mulíparas. Alguns factos interessantes também vieram reforçar esta hipótese, ou seja, no sudoeste asiático existe uma população que, por motivos culturais, só amamenta apenas com a mama direita. E estudos nestas populações demonstraram que o risco de cancro de mama é 4 vezes superior na mama esquerda, ou seja, isto vai reforçar o efeito protetor da alimentação no risco de cancro. O maior estudo elaborado neste tema foi lançado em Lancet em 2002, envolvendo mais de 50.000 mulheres com cancro de mama e concluiu que o nível de proteção parece ser baixo, o nível de proteção da alimentação parece ser baixo, independente do tempo total da alimentação. Assim, a proteção será tanto maior quanto mais precoce a idade materna na primeira alimentação, quantos mais filhos alimentados e quanto mais longo o período total de alimentação, geralmente um período superior a 24 meses. Por cada 12 meses de alimentação, seja ela contínua ou intermitente em filhos diferentes, há uma redução de risco de cerca de 4,3%, sendo a diminuição de 3,4% por cada filho amamentado. O National Cancer Institute, em 2012, concluiu que o efeito protetor da alimentação parece ser maior para os subtipos de cancro de mama mais agressivo, ou seja, aqueles cancros associados a cancros hereditários da mama, aqueles cancros com triplos negativos, ou seja, que não têm expressão de receptores hormonais, e os subtipos basais que estão associados a um pior prognóstico. No entanto, há limitações que são transversais, ou seja, enquanto a mulher amamenta, há um efeito contraceptivo natural, porque há um bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise, gónadas, e, portanto, há uma diminuição dos níveis de estrogênio e progesterona circulantes que têm um efeito proliferativo na mama e, portanto, aumentam o risco de ocorrência de mutações e, consequentemente, o risco de cancro. A ocitocina, que é a hormona do vínculo materno e que estimula a secreção do leite, também parece ter um efeito protetor no cancro de mama. E, por outro lado, durante a lactogênese há uma redução do pH local na mama e o leite acaba por ser um veículo da excreção deste cancro. Energética e de água que ocorre em toda esta linha de produção, que de facto só existe quando nós usamos leite artificial. Portanto, no leite materno não há nenhuma desta produção. Basicamente a mãe come, eventualmente um pouco mais do que comeria se não estivesse a amamentar, mas não tanto assim, portanto o impacto ambiental por aí não será certamente muito significativo, mas consegue evitar, em termos de uso de recursos, uma redução muito significativa. E isto não é de menos importância, talvez, não sei se estão cientes das dificuldades que nós vamos enfrentar, já estamos a enfrentar, mas vamos enfrentar no futuro, em termos de disponibilidade de recursos ambientais, seja água, seja energia, seja solo, para produzir, por exemplo, os alimentos que nós necessitamos, para podermos ter um ambiente saudável e, de facto, em todas as ações que nós possamos tomar que nos levem a reduzir o consumo de recursos são muito positivas em termos de sustentabilidade e, no caso da alimentação, isso é tudo natural, portanto, não é necessário fazer grande esforço. A partir do momento que a mãe consegue, com a ajuda da comunidade, da família, de quem está ao cabeça todo, avançar com a alimentação e mantê-la durante um longo período, está de facto a dar um enorme contributo ambiental, mesmo que não veja ao minuto verde, mesmo que não siga esses conselhos, só por aqui já dá um excelente contributo. E depois há todo um conjunto de utensílios que nós não necessitamos quando amamentamos, não é? Nomeadamente, tem a ver com os tetinas, com os esterilizadores, com escovas de lavagem, há todo um conjunto de equipamentos que são necessários quando nós usamos leite artificial, e às vezes tem que ser, obviamente, não vamos colocar aqui uma pressão demasiada sobre as mães que não conseguem amamentar, seja por que razão for. De facto, estamos aqui só apenas a tentar sublinhar os aspectos positivos quando nós conseguimos avançar neste caminho da alimentação. Em termos da água, temos aqui também uma poupança significativa, como eu já referi, ao nível do processo, portanto não vou o processo de produção de leites artificiais, que não acontece quando é o leite materno. Há também menores necessidades de lavagens de enxaguamento, às vezes são utilizadas águas para ferver os biberões, as tetinas, etc. e outros equipamentos, portanto isso não é necessário quando temos uma mãe a amamentar. E também há
nós necessidades de água em termos de preparação. Nós vamos preparar o leite, a mãe beberá a sua água, obviamente, mas muitas vezes, por exemplo, também para essas águas que nós usamos para preparar os leites artificiais, nós estamos a usar, em muitos casos, água engarrafada, que por si só aumenta também o impacto ambiental e o uso de recursos em cada ato, digamos assim, de utilização dessa água. Em termos de energia, aqui de novo, temos também a questão da produção, obviamente, não havendo produção industrial, não havendo transporte, não havendo distribuição, há todo aí um ganho, mas também as necessidades de aquecimento, de esterilização, às vezes também de refrigeração, dependendo da situação. Agora também a refrigeração possa acontecer, por exemplo, com o leite materno, quando há o armazenamento, etc. Não é? Mas, de facto, há aqui um ganho em termos de poupança de energia e já agora, deixem-me sublinhar, eu já ouvi isto aqui também sublinhado hoje, mas do nosso ponto de vista deve ser reforçado, quando nós poupamos estes recursos ambientais, aqui também estamos a falar de um ganho direto e económico para as famílias. Portanto, isto nós não estamos apenas a dar um contributo para o bem comum, para que os nossos filhos tenham um ambiente mais saudável e mais recursos à sua disposição, para terem qualidade de vida, mas de facto estamos também a reduzir as nossas despesas. Isso é um aspecto também que pode e deve ser sublinhado, porque é um aspecto importante. Quer as pessoas tenham mais ou menos recursos, desperdiçar dinheiro é sempre desperdiçar dinheiro em qualquer circunstância. Portanto, em termos de resíduos, também elimina toda a necessidade de embalagem, depois também não há tanto desperdício, às vezes nós quando usamos leite artificial, preparamos o leite, depois o bebê não bebe, temos de deitar esse leite fora, portanto há de facto também uma maior tendência para haver desperdício. No caso do leite materno, também como já ouvimos aqui, o bebê bebe à partida o leite que necessita, e portanto não há aí nenhum desperdício. Também, obviamente, há os resíduos da produção, mas eu achei que não valeria a pena estar a repetir em cada fator. De facto, a questão da produção do leite artificial acaba por ser um grande impacto. Depois, também a nível dos próprios poluentes químicos, também nós podemos evitar, porque, embora eu a seguir vá falar sobre a eventual presença de alguns poluentes químicos no leite materno, há, associado à utilização de leite artificial, maiores riscos de haver contaminação química. Nomeadamente, eu não sei, alguns de vós certamente terão, principalmente as enfermeiras, que estão mais próximas das mães, terão sido confrontadas com questões sobre a presença, por exemplo, do bisfenol A nos biberões e noutros equipamentos que às vezes são usados para os bebés, os parabenos nos produtos, por exemplo, do cuidar do corpo, dos cremes, etc. E, portanto, de facto, neste caso, quando nós não usamos os biberões, eliminamos toda essa componente, não usamos biberões, não usamos tetinas, portanto, reduzimos esses riscos, obviamente, mas há aqui o ganho maior acaba por ser, obviamente, a poluição ambiental e a poluição química, que é evitada porque nós não estamos a produzir leite artificial. Esse acaba por ser, portanto, não há o processamento, não há os transportes, todas essas etapas do processo de produção têm um impacto ambiental significativo em termos de poluição ambiental e, portanto, se nós estivermos a usar o leite materno, não vamos ter esse impacto. Espero ter-vos convencido, porque podem perguntar ou questionar no momento em que entrarmos em diálogo. Portanto, eu agora irei então falar-vos um pouco de um outro aspecto que para nós é muito importante. Portanto, nós não vimos aqui de todo contestar a importância do leite materno. Como viram, nós defendemos a alimentação como um ato altamente sustentável, não só do ponto de vista ambiental, mas temos visto do ponto de vista económico e até social. Mas, de facto, nós temos vários estudos que têm vindo a revelar que no leite materno estão presentes substâncias que não pertencem ao leite materno. E esta é a nossa questão. Enquanto a ONG de Ambiente, nós consideramos que as mães não devem ter que se preocupar sobre a eventual presença de substâncias que possam ter impacto na saúde da sua criança no leite que lhes estão a dar. Portanto, todos nós, a comunidade científica, médica, de enfermagem, os decisores políticos defendem a alimentação, consideram que é uma boa solução sob variados pontos de vista, então temos todos que trabalhar em conjunto para que, de facto, esta solução seja boa sob todos os aspectos, nomeadamente não levantando dúvidas e não criando, eventualmente, também potenciais impactos para a criança. E isso preocupa-nos porque, de facto, as crianças, e particularmente os bebés, têm vulnerabilidades específicas do seu processo de desenvolvimento. E que nós consideramos, por exemplo, ao nível da regulamentação de produtos químicos, não estão a ser integradas e consideradas como deveriam ser, porque estamos a tratar das gerações futuras e isso deve-nos levar a ser mais precavidos nas ações que tomamos. Portanto, são áreas de enorme incerteza.
Se aqui, em alguns dos aspectos que tivemos a ver anteriormente no painel 1, verificamos que também há incerteza, nestas áreas, então, quando estamos a falar de baixas dosagens, ainda a incerteza aumenta mais. E esta incerteza assenta em vários aspectos. Nós podemos dizer assim, e é verdade, que nos estudos que são feitos no leite, a presença de químicos é muito baixa. Portanto, nós temos uma grande variedade, muitos, mais de uma centena, em alguns estudos até mais de 2 centenas, que podem ser detectados no leite materno, portanto, substâncias, estamos a falar de químicos artificiais, que não deveriam estar lá, mas estão em muito baixas dosagens. Agora, nós sabemos muito pouco sobre a questão dos efeitos sinérgicos, que é uma área muito pouco trabalhada, porque muito complexa. Se nós estudarmos o efeito de uma substância é complexo, estudarmos o efeito de 10 substâncias em conjunto, com dosagens, com percentagens ou dosagens diferentes, ou em doses diferentes, ainda torna tudo muito mais complexo. E, portanto, mas temos que ponderar essa hipótese, porque há estudos que indicam que isso pode ocorrer. Ou seja, mesmo estando em pequena quantidade, os químicos juntando-se podem ter um efeito significativo. Temos depois também as janelas de vulnerabilidade. Certamente aqui os profissionais de saúde estarão bem familiarizados. Portanto, de facto, ao longo do nosso desenvolvimento, há períodos onde nós estamos mais sensíveis ao impacto que estas substâncias químicas artificiais podem ter na nossa saúde. Nomeadamente, obviamente, durante a gestação, durante os primeiros anos de vida, na adolescência, quando estamos, digamos assim, na idade fértil e podemos ser mães, depois também na terceira idade, há vulnerabilidades específicas que não estão a ser integradas na regulamentação. E depois os tais efeitos em doses baixas, não é? Por exemplo, em áreas ou em temas como os desreguladores endócrinos, está a ser altamente debatido. Não obstante a controvérsia, de facto, há situações ou há substâncias em que em baixíssimas dosagens têm efeito e a dosagens mais elevadas não têm. Isto põe em causa princípios básicos da toxicologia, não é? Porque a dose faz o veneno. Ora bem, nós hoje estamos perante uma realidade em que não é a dose que faz o veneno, não é? Portanto, há outros aspectos que têm que ser tidos em conta e a regulamentação, mesmo estando nós na União Europeia, que é, podemos dizê-lo, a área do globo mais avançada na proteção em relação a químicos artificiais, de facto, estes aspectos não estão ainda a ser integrados convenientemente do ponto de vista do meio ambiente, obviamente. Portanto, em termos de conclusões, porque penso que o meu tempo deve estar a terminar, de facto, como eu disse, nós não contestamos de toda a importância da alimentação. O leite materno é um excelente alimento, é o melhor alimento e é o mais sustentável, portanto, enquanto ao encher de ambiente temos sempre que o defender. Mas consideramos que esta presença de químicos que não pertencem à composição química do leite, não é? A composição natural do leite, não deve ser aceito como normal. Nós às vezes temos a tendência para, lá está, pensar que não é importante porque são doses baixas, porque não se consegue observar efeitos diretamente, porque não conseguimos ter aqueles estudos muito pormenorizados de dose-resposta, tanto dose e impacto, mas não é normal e nós, enquanto sociedade, devemos procurar que esta normalidade não se estabeleça, não é? Porque, do nosso ponto de vista, ela não existe e estamos a tratar das gerações futuras e temos de ter isso em consideração. E, portanto, como última reflexão, eu deixava aqui que esta dimensão, muitas vezes, assim como outras, e isso é uma eventual crítica, uma reflexão que eu faço sobre, às vezes, a forma como nós olhamos para as questões de saúde, tendemos a colocar uma enorme pressão sobre o indivíduo. Quando falamos de diabetes, quando falamos do tabaco, quando falamos, neste caso, também das substâncias químicas, de facto, há uma grande tendência para colocar o enfoque sobre, neste caso, a mãe, que tem que ter um conjunto de cuidados para que o seu bebê nasça saudável, que tenha, digamos assim, um bom prognóstico ao longo da vida, em termos de desenvolvimento. E, enquanto sociedade, nós falhamos. Nós permitimos que estejam no mercado substâncias que não deveriam estar. Nós permitimos que haja alimentos no mercado que claramente não têm valor nutricional. Portanto, não cabem, digamos assim, pode ser um pouco normativo, mas num dado momento nós temos que perceber que uma mãe, num momento extremamente complexo da sua vida, não pode estar a questionar-se sobre tudo. Se vai comer uma maçã, se ela tem pesticidas, se vai pôr um creme, se ela tem algum produto que pode danificar a sua saúde ou a saúde do bebê. Portanto, aqui, enquanto sociedade, temos todos que trabalhar e eu penso que a comunidade médica de enfermagem pode e deve ter um papel muito relevante, que aliás já começa a ter noutros países, e eu não sei até se em Portugal, e eu desconheço, mas já se foram dados alguns passos a este nível.
possível. E terminado, stop, já me aconteceu. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. As substâncias poluentes de algum modo chegam ao leite, à mãe também, não ao leite, porque vai ser disponibilizado ao bebê, e portanto, eventualmente por duas vias, que será pelo medicamento e pelos próprios alimentos que comemos, não é? Eventualmente. Sabemos que a agricultura biológica e todos os seus produtos que advêm da agricultura biológica são muito mais caros do que a agricultura que nós entendemos como convencional, não é? Para além de haver uma consciência ecológica e uma necessidade de consumir esses alimentos, muitos nós já temos, mas quando nos deparamos, ela é substancialmente mais cara e pesa no nosso orçamento económico. Como é que vamos resolver aqui esta questão tão importante? É uma questão que eu tenho sempre muito gosto de falar, eu sei que não tenho muito tempo, mas que é o mito do preço da agricultura biológica. É um mito e não é, ou seja, de facto a agricultura biológica, os produtos de agricultura biológica, eu sou consumidora de produtos de agricultura biológica, portanto sei que os preços em muitos casos são diferentes. Quando estamos a falar de produtos de época, e se não comprarmos em supermercados convencionais, aí sim o preço sobe muito, mas se tivermos acesso, por exemplo, a cabazes, a lojas específicas de produtos biológicos, os produtos de época, os vegetais, as frutas, a diferença de preço não é assim tão significativa. Agora, o que nós pagamos na agricultura biológica é uma produção que não só tem maior cuidado com a nossa saúde, com o eventual impacto na nossa saúde, mas também com um todo que cuida do nosso ambiente, não é? São cuidadores do ambiente. Os agricultores, de facto, cuidam de muitos dos nossos recursos, do solo, da água, e isso são recursos fundamentais para a nossa qualidade de vida. E é isso que nós pagamos quando compramos o produto da agricultura biológica. O que nós pagamos quando compramos muitos, a esmagadora maioria dos produtos da agricultura convencional, é apenas uma parte do processo de produção e do impacto dessa produção. A poluição química que é causada, a destruição do solo, o impacto na nossa saúde que depois se vai repercutir, por exemplo, nos custos do Serviço Nacional de Saúde, tudo isso nós não pagamos. E, portanto, de facto, o que nós temos é uma concorrência desleal. É que na agricultura biológica há, de facto, uma maior tendência para que os custos sejam todos integrados. No caso da agricultura convencional, isso não acontece. Claro, quando estamos perante uma família que tem um orçamento reduzido, que não estica e que tem que comprar, obviamente é difícil dizer, bom, deve optar pela agricultura biológica, mas também lá está. Daí a importância de nós, enquanto sociedade, e lá está de novo a comunidade médica e da enfermagem, poder ter um papel muito importante para impulsionar políticas que facilitem ou que aumentem, por exemplo, a produção de produtos, de alimentos de agricultura biológica e a sua disponibilização no mercado, que necessariamente e naturalmente irá fazer baixar os preços, tornando-os mais acessíveis a todos. Da mesma forma, seria muito importante, por exemplo, nos hospitais, nos centros de saúde, fosse privilegiada uma alimentação da agricultura biológica. Neste caso ainda não é, porque havia algumas experiências noutros países, nomeadamente a Itália, que tiveram resultados interessantes. Mesmo em termos de saúde, já não falando dos resultados mais globais para o ambiente como um todo. Obrigada. Alguém quer tocar alguma questão? Aproveitar esta excelente oportunidade. Já está tudo esclarecido. Muito obrigada, doutora Susana. Passamos agora então à apresentação da doutora Elsa Lisboa, que nos vai falar sobre as estratégias de marketing para o processo de aleitamento materno. Muito obrigada. Enquanto vamos dar ali a nossa apresentação, relembramos que a doutora Susana nos falou da importância do aleitamento materno e da sua importância enquanto sustentabilidade ambiental e que cabe a todos nós o uso sustentável dos recursos. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Marradas, obrigada pelo vosso convite. Nós fomos convidados para partilhar aqui algumas ideias convosco na área da comunicação e de marketing relacionado com esta temática do aleitamento materno, tendo muito a ver com aquilo que é o papel da indústria também na promoção ou não do aleitamento materno.
Pronto, eu não vou estender muito aqui, os painéis anteriores já falaram muito sobre a importância daquilo que é o aleitamento materno, nomeadamente na saúde dos bebés. E todos nós sabemos também que a nível da promoção do aleitamento materno, apesar de as convicções que a família tem relativamente à forma como quer alimentar os seus bebés, o papel que os profissionais de saúde têm na orientação que é dada às famílias, nomeadamente aos pais da primeira viagem, o Estado e todos os organismos que estão envolvidos na promoção do aleitamento materno ou com interesses mais comerciais a nível de leites de fórmula e de outro tipo de alimentação, que é para os bebés, têm um papel fundamental neste jogo, que é a informação barra desinformação que há nas famílias e nas opções que elas devem ou podem tomar relativamente à alimentação dos seus bebés. E é um bocadinho sobre isso que nós vamos tentar partilhar aqui convosco. Eu e a Elsa, que somos as pessoas que estamos neste projeto, que é o maincare.pt, que é um site online sobre estas questões da parentalidade, temos uma área que desenvolvemos com muito carinho, que tem a ver precisamente com a questão da amamentação. E as questões que às vezes nos são colocadas pelas mães têm a ver com dificuldades que provavelmente também sentirão ou virão a sentir enquanto profissionais, que é aquele momento da passagem, portanto a mãe está na maternidade, está no hospital, sente-se apoiada e depois de repente ela vai para casa, muitas vezes sem referências a nível familiar, as famílias estão cada vez mais isoladas e a mãe fica presa a determinado tipo de dificuldades, nomeadamente a questão da pega do bebê, a questão de quantidade de leite, chega, não chega, está a ser bem alimentado, não está a ser bem alimentado. Tem depois aqui uma fase muito crítica, ali por volta dos 2, 3 meses de idade, tem a ver com as cólicas, nomeadamente isso é muito associado depois à questão da alimentação. Será que o bebê digere bem? Será que o bebê digere mal? E depois também há, e apesar de nós trabalharmos muito na área da internet, como todos sabemos, há muita informação que às vezes é fidedigna, outras vezes não é tão fidedigna. E, portanto, as pessoas, atualmente é uma tendência que cada vez vai crescer mais, aconselha-se se calhar mais nos fóruns, através da partilha de experiências com outras mães, do que propriamente se calhar pegando no telefone e ligando ao seu profissional de saúde de referência. Portanto, também há aqui um laço que se calhar por vezes não é estabelecido entre as famílias e as instituições de saúde e, portanto, as mães sentem-se isoladas e vão fazer pesquisas para a internet e fazem coisas que às vezes não têm a ver diretamente com aquilo que é o seu bebê, porque o meu bebê pode não se adaptar a determinado tipo de alimentação, mas o bebê da minha amiga já não reage da mesma forma e, portanto, esta desinformação que às vezes existe também condiciona as opções que a família toma relativamente à alimentação dos seus bebés. E, portanto, nós fizemos aqui uma coisa também muito simples, na nossa perspectiva, como é que as estratégias de marketing, a comunicação mais direcionada para as famílias, como é que elas poderão ajudar a promover o aleitamento materno? Essencialmente por 3 eixos. Informando a grávida, a mãe e o pai sobre a alimentação. Porque colocamos aqui a grávida? Porque, como sabem melhor que nós, não é? A decisão de amamentar é uma decisão que é tomada muito antes do bebê nascer. Portanto, há aqui uma série de fatores que é importante a mãe, essencialmente, e o pai também, enfim, como suporte, mas essencialmente a mãe, que tenha conhecimento de como é que todo o processo da amamentação fisiologicamente acontece, como é que o seu corpo se prepara para a alimentação, que é uma fase absolutamente natural do nascimento do bebê, sendo que há alguns autores que dizem que efetivamente a gravidez vai para além dos trimestres que conhecemos, não é? Há um anterior que antecede aquela tentativa de engravidar, onde a mãe tem que ter cuidados colaborados com o seu corpo, onde tem que procurar ter uma alimentação mais saudável, mais regrada. Todos sabemos que o comer por 2 não é verdade, não é? Importa é comer bem, para ter todos os nutrientes necessários para si e para o ser que está em desenvolvimento. E, portanto, durante a gravidez, a mãe, os seios começam logo a preparar-se para a gravidez a partir do momento em que há concepção, porque isso é o natural. E, portanto, muitas vezes as mães têm que se conversar, enfim, têm que ser convencidas de que a alimentação é uma coisa absolutamente natural, é inato,
por assim dizer, apesar de depois, claro, há sempre aqui comportamentos que têm que ser aprendidos, que têm que ser adaptados numa fase de adaptação, da mãe ao bebê, do bebê que sai do ambiente uterino, onde não tem que fazer absolutamente nada e tem que se esforçar para se alimentar, e, portanto, conhecer isto e haver esta sensibilização para esta fase precoce do desenvolvimento é uma das estratégias apontadas a nível da comunicação que pode ser trabalhado. Esta questão também, no segundo vetor, é sensibilizar as empresas e o público em geral para os benefícios da alimentação e combater também a pressão da comunicação agressiva da indústria, dos interesses comerciais, que naturalmente também querem ganhar dinheiro no meio deste processo. E, portanto, no primeiro vetor, informar as famílias. Pronto, também já sabem com certeza, não é? Há uma série de benefícios da alimentação e, portanto, nós salientamos estes benefícios para a mãe e para o bebê, os nutricionais e, sobretudo, também os afetivos, a questão do afeto, a questão da forma como a mãe estabelece uma ligação emocional muito forte com o bebê desde que ele nasce. Portanto, o bebê, quando nasce, não conhece absolutamente nada nem ninguém, a não ser as vozes que ouve na fase do desenvolvimento. E a voz de referência é a mãe. E, portanto, o ato de amamentar é uma forma de criar uma ligação muito forte e de dar as boas-vindas ao bebê a um ambiente completamente hostil que eles conhecem no segundo. A preparação para a alimentação, que eu referi um bocadinho há pouco, a questão das questões fisiológicas, como é que o leite aparece, quais são os momentos de transição do leite, primeiro ao colostro, depois passa para um leite diferente, depois entra no leite maduro, todo ele com a capacidade de alimentar corretamente o bebê. A questão de envolver o pai na decisão de amamentar e depois o apoio que dá também, porque apesar da mãe ficar muito tempo com o bebê nos primeiros meses, a atitude que o pai tem em relação a esse apoio é fundamental. O pai trabalha, portanto chega à casa e também está cansada, também tem o direito ao seu descanso, mas a verdade é que a mulher, estando em casa 100% com o bebê, também não esteve propriamente a descansar, não é? Portanto, ela tem aquele trabalho, é criar o seu bebê e, portanto, é natural que também precise de pausas para poder, enfim, relaxar. E os cuidados a ter e como agir quando surgem complicações no peito e barreiras e dificuldades que eventualmente ela vai encontrar no processo de alimentação. Portanto, sobretudo aqui a mensagem é de descomplicar, não é? Portanto, é mostrar às mães que de facto isto é um processo natural, há dificuldades, muitas vezes a nível pessoal as mães também ficam muito inseguras e isso condiciona depois a forma como o leite é produzido, como o bebê pega na mama, como ele é posicionado. Portanto, tudo isso influencia, há questões também aqui emocionais muito fortes. Pronto, esta é a nossa. Ficar aqui sério. Pronto, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de campanhas. Atualmente a internet é um meio muito usado, também felizmente para fins muito positivos e tem crescido muito, há muitos sites sobre estas temáticas específicas, há muitos blogs, há muitas mães que decidem partilhar as suas experiências e, portanto, esses são apenas alguns exemplos, o Facebook também. Em relação ao segundo ponto, o que é que nós consideramos que é importante aqui a nível das empresas e do público em geral? É promover os direitos da mãe, do pai e do bebê, enquanto família, desenvolver campanhas em defesa da família e promover a tolerância face à mãe que amamenta em público. Pronto, estes dois pontos são muito importantes, não é? Por um lado, haver tolerâncias da empresa para as horas que a mãe tem direito de usufruir quando está no período de amamentação e, por outro lado, criar outras estratégias que em Portugal não são muito usuais, mas que já existem lá fora, que é, por exemplo, haver a abertura da empresa para alguém levar o bebê a determinado tipo de horas, quando ele mama naturalmente, à empresa, a mãe dá-lhe o leitinho e o bebê vai novamente para casa. Portanto, isto nas nossas empresas provavelmente não seria muito bem aceito, nomeadamente dos colegas de trabalho, não estamos a falar só aqui da parte da gestão, mas realmente é uma prática que lá fora já se vê. Portanto, são as chamadas amigas, empresas amigas dos bebés. Pronto, temos aqui mais alguns exemplos de campanhas. Pronto, neste caso são campanhas que, e mais uma vez com enfoque no papel que o pai tem para promover a alimentação. Isto é uma forma mais humorística de mostrar, pronto, também há livros muito engraçados que mostram os bebés padrões, não é? Que mostram como é que o bebê funciona, como é que nós podemos mexer nele, como é que ele mama, pronto, de uma forma um bocadinho mais humorística. Este é um outro exemplo.
E esta combater a pressão e a comunicação agressiva da indústria. Também não vou prolongar muito aqui, provavelmente falarão depois também sobre estas questões, mas de facto o marketing tem um papel muito importante aqui, para desmontar os argumentos da indústria, a questão de desmistificar as promessas sobre os benefícios da alimentação artificial, clarificar mensagens, contraponto com factos de saúde. Portanto, todas nós sabemos, nós vamos ao supermercado e tudo que é alimentação para bebê tem sempre os bebés sorridentes, muito bem dispostos, tomam as melhores opções para o seu bebê. Todas sabemos que a melhor opção é de facto o aleitamento materno. Esse tipo de mensagem está proibida por lei, mas ela de facto é usada intensamente. Há uma campanha a correr neste momento a nível internacional contra a Nestlé, por exemplo, onde as pessoas podem subscrever e dizer estamos contra, fazer um boicote aos produtos da Nestlé, que se estenda toda a gama de produtos da marca, porque de facto há legislação que proíbe a utilização de bebés nos rótulos ou de mães a dar de mamar nos rótulos dos produtos, porque de facto isso é uma forma de, quer dizer, trabalhar o subconsciente das mães e do consumidor e dizer isto é uma coisa positiva. Quando não é? Portanto, a alimentação artificial é uma boa alternativa quando de facto a mãe não tem, por vários fatores, capacidade para amamentar. Pronto, são outros exemplos, já estou fora, não é? Já estou completamente esgotada, pronto. Em termos de medidas de promoção e defesa do alimento materno em Portugal, salientamos estas. Pronto, foi criada uma comissão para a saúde materna da criança e do adolescente, precisamente para promover junto das famílias a questão do aleitamento materno e a sua importância para a saúde dos bebés. A iniciativa Hospital Amigos dos Bebés, que também tem como intuito promover a amamentação ainda no período de internamento pós-parto. Foi definido também um Código Internacional de Marketing dos Substitutos de Leite Materno, cujas normas não estão 100% aplicadas em Portugal. Há uma resistência muito grande a nível da indústria, mas estão-se a dar passos nesse sentido. E trabalhar melhor também a questão laboral de proteção ao aleitamento. Pronto, eu tinha aqui um vídeo para vos passar, mas já estou fora, portanto provavelmente já não vai dar, ele é um bocadinho extenso, também tem 3 minutos. Mas pronto, isto só para vos dizer que o Brasil é um caso de sucesso em termos de estratégias de marketing na promoção do aleitamento e na defesa do aleitamento materno. O Brasil fez uma série de campanhas muito grande, inicialmente muito incentivada pelo governo, pelos organismos estatais, e que depois gradualmente foi tendo a adesão de outro tipo de organismos, nomeadamente não governamentais. Portanto, a verdade é que a taxa de sucesso foi muito grande, houve um aumento do tempo de amamentação 5 meses e meio para 14 meses, sendo que o objetivo é, portanto, promover sempre o aleitamento exclusivo até aos 6 meses de idade e depois mantê-lo pelo menos até aos 2 anos, para dar um complemento a uma alimentação já diversificada, de iniciar aos 6 meses por questões nutricionais. Muito obrigada. Termos estes espaços. Fiquem com uma dúvida, são um grupo, são uma empresa, quem faz parte? Existem enfermeiros, existem médicos? Portanto, isto, também está aqui a Elsa, que é a minha sócia, entre aspas, neste projeto. Eu vou só fazer um pequeno enquadramento para não me esticar muito também no tempo. O site é um projeto online, chama-se mãemequer.pt. Este site nasceu de contingências pessoais. O ano passado, infelizmente, eu estava sem trabalho. Conheci a Elsa já há muitos anos, trabalhamos em agência já há muitos anos e sempre ambas mães, e portanto sempre foi o nosso objetivo pessoal desenvolvermos alguma coisa nesta área, vocacionado para as mães, e portanto foi assim que nasceu o Mãe Me Quer. O Mãe Me Quer tem cerca de 1 ano e meio, vai fazer ano e meio. Nós neste momento contamos com a colaboração de vários profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, que nos constroem e nos elaboram os conteúdos técnicos, porque nós não temos competências técnicas para fazer, apesar de, confesso, tenho uma biblioteca em casa enorme, muito maior do que quando estava grávida, porque naturalmente isto depois é um estímulo, não é? A pessoa tem necessidade de estar sempre cada vez mais informada, e a internet tem uma vantagem muito grande, que é que facilmente as coisas estão atualizadas. Portanto, coisas que já foram produzidas há um ano atrás, havendo um novo colaborador
colaborador, havendo uma nova pessoa que está interessada em colaborar connosco, e nós também fazemos esse esforço todos os dias, portanto as coisas estão rapidamente atualizadas. E portanto, nós não somos da área, não é? A minha área é a comunicação, mas de facto sim, temos tido sempre essa preocupação e temos um grande, enfim, a nossa missão é, claro que sim, nós gostávamos muito de tornar este projeto rentável, mas nós costumamos dizer que é um projeto de vida. Portanto, nós revemos muito naquilo que temos no Manicares. Ele está a crescer muito devagarinho, porque ele também está a crescer com o investimento nosso, pessoal, portanto não temos nenhuma marca que nos esteja a patrocinar o desenvolvimento do site, estas coisas ficam caras, e portanto a nossa preocupação é também divulgar uma mensagem muito clara, debatendo também se calhar e focando-nos às vezes em temas que nos são os mais queridos, não é? Nomeadamente esta questão do desenvolvimento infantil, a parte da gravidez, esta questão da alimentação e muito a área do desenvolvimento mais afetivo. Muito obrigada. Obrigada eu. Agradeço em primeiro lugar o convite que me foi endereçado e procurarei responder à solicitação que me foi feita para falar da minha experiência diária na promoção do aleitamento materno na consulta de enfermagem. Há fatores determinantes no sucesso da amamentação que convém mencionar. As práticas de saúde, em primeiro lugar, a capacitação da grávida, o apoio à lactante precoce e ao longo da amamentação e os fatores sociais. Convém falar aqui que a consulta de enfermagem, para mim, que sou enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica, neste momento não é propriamente uma consulta individualizada, mas é uma consulta feita na preparação para o parto, porque na nova configuração do sistema dos cuidados de saúde primários é assim que neste momento funciona. Portanto, para mim, eu acompanho a grávida e o meu contacto é na preparação para o parto, que é uma altura privilegiadíssima para promover o aleitamento materno. Em primeiro lugar, uma das estratégias é divulgar. Aquilo que nós fazemos é divulgar os nossos programas, os programas da UCC, à qual pertence, e que tem a unidade amiga dos bebés, a preparação para o parto, a recuperação pós-parto e a massagem infantil. Todos estes programas são locais privilegiados de contacto mães-bebés. Em segundo lugar, fazer uma articulação com as nossas unidades funcionais. As USFs, em Vila Verde temos 4 USFs, os CSPs, temos 2 UCSPs, e articulamos com as outras instituições, os hospitais privados, os consultórios privados, as grávidas que estão em vigilância de risco nos hospitais. A todas elas nós recebemos nos nossos programas e na preparação para o parto, assim como as lactantes. Todos os momentos são importantes e são válidos para apoiar e elogiar. Todos os momentos, tudo aquilo que nós possamos contactar no centro de saúde, em nos domicílios, nas nossas aulas, em qualquer situação, nós eu aproveito para elogiar a amamentação e o facto da mãe aderir à amamentação e incentivo-a bastante. Depois, o nosso local privilegiado são as aulas de preparação para o parto. De facto, é na fase pré-natal que a mulher deve tomar consciência de como é que pretende amamentar e alimentar o seu filho no futuro. Então, uma das estratégias é ensinar, é instruir e é treinar. É isso que nós fazemos na preparação para o parto. Outra coisa fundamental e que eu faço nas minhas aulas de preparação para o parto é falar em 4 sessões do tema amamentação, para que não seja demasiado maçudo e para que a mulher possa apreender alguma coisa. Já não peço tudo, mas que fique lá alguma coisa. Então,
Na primeira aula eu falo sobre anatomia e fisiologia e as vantagens para a mãe e para o bebê. Depois, na segunda aula, falo sobre os problemas da amamentação, como resolver a pega, a importância da pega, as posições para amamentar, o aleitamento por copinho, as alternativas quando o bebê não pode ir à mama, portanto o aleitamento por copinho, o uso da chupeta, o porquê de não usar a chupeta, explico-lhes detalhadamente todos os motivos porque não o devem fazer, o uso das tetinas, dos mamilos artificiais, tudo isto explica. Podemos disponibilizar tempo para a puérpera, do público que tenha, mas normalmente eu procuro fazer analogia. Em 2009, nas suas recomendações, que ainda se mantém, refere que é desejável mantermos o aleitamento materno pelo menos até cerca dos 6 meses. E que nessa altura também não se deve tutelar a introdução de outros alimentos, nomeadamente os sólidos, e nomeadamente o glúten, tanto mais que vai acabar por dar uma proteção, diz que deve ser feita entre o sólido e o glúten, de preferência em concomitância ainda com a aula de aleitamento materno, que poderá dar proteção, nomeadamente ao aparecimento, ao retardamento do aparecimento da doença celíaca e, associadamente, em termos genéticos, acaba por haver alguma associação em relação também à diabetes tipo 1. Até quando se deve manter o aleitamento materno? É evidente que, de preferência até se poder. Em termos de recomendações, a OMS propunha que se mantivesse até aos 2 anos, a Associação Americana de Pediatria, pelo menos recomenda que se deveria manter pelo menos até o 1º ano, mas é evidente que depois é muito variável em termos de sociedade e em termos de populações diferentes. Em Portugal, nesta referência de 2010 do levantamento nacional, que calculou da nutrição dos latentes, neste caso, há um artigo original publicado pela Academia Pediátrica Portuguesa em 2002 que nos fala não só do leite materno e das formas infantis, mas também dos seus benefícios e dos seus riscos. Então, vamos falar de forma um bocadinho geral, de coisas que todos nós sabemos, é evidente, mas que acaba por ser fundamental antes de falarmos dos riscos e da sua proteção, do que nós sabemos do que existe em termos científicos dos benefícios do aleitamento materno. Nas últimas décadas, principalmente a partir de 1980, há imensas publicações científicas. É muito difícil de se fazer uma comparação exata dos seus resultados. Exatamente, os desenhos dos estudos acabam por ser um bocadinho diferentes entre todos. A maior parte acaba por ser retrospectivos e, portanto, muito baseados nos inquéritos nutricionais, com alguns viés não só da memória, mas também dos hábitos, das características socioculturais e económicas da população. Em termos de que nós fomos tentando fazer, foi efetivamente ver, em termos das publicações que havia, principalmente as meta-análises mais importantes, uma redução de 50%, isto pelo menos nos primeiros meses. Também está comprovada uma redução da hospitalização por infecção respiratória, a diminuição da infecção gastrointestinal, com uma redução do risco importante de cerca de 70%, quase 70% de efeito protector nos lactantes com aleitamento materno ou misto. Em relação aos benefícios do aparelho cardiovascular, das várias meta-análises que existem, alguns dos trabalhos efetivamente demonstram que acaba por haver uma redução de 1,8 máximo mililitros de mercúrio nas medições das tensões arteriais, diastólicas e sistólicas. Em termos de justificação, provavelmente pode ter a ver com o aporte de sódio ou pela maior riqueza das crianças. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa, tanto no peso como na adiposidade, na pressão arterial aos 6 anos e meio. Aqui, nesta altura, a única coisa que foi encontrada efetivamente foi, depois eu falo bem mais à frente, foi uma melhoria em termos de desenvolvimento cognitivo, principalmente no desenvolvimento das capacidades verbais. De resto, em termos de grupo de estudo e grupo de controle, não houve diferenças significativas. Porquê que se fala também aqui da diferença das tensões arteriais?
fazendo um bocadinho em comparação com os adultos, sabemos que quando há uma redução, nem que seja ligeira, das tensões arteriais, acabamos por ter uma menor incidência tanto da doença coronária como do infarto e também das acidentes vasculares cerebrais, e por isso dessa importância. Também se fala do papel do colesterol total. E, efetivamente, em termos de uma meta-análise de Owen, que foi publicada em 2002, quando temos latentes inferiores a 1 ano com aleitamento humano exclusivo, notava-se efetivamente um aumento dos níveis de colesterol total. E que depois, mais para a frente, seria reduzir, unicamente nós tínhamos esta noção, seria, ao invés de menos excesso de peso e obesidade do que os bebês não alimentados. No entanto, nem todos os estudos mostram exatamente estes resultados e alguns até não mostram diferenças significativas, nomeadamente o próbito, aquele que eu quero falar um pouco. No entanto, na meta-análise feita pela OMS em 2007, o que se notou é que, efetivamente, nos adultos que foram alimentados, havia uma diferença ainda importante relativamente ao excesso de peso, com uma diferença, um risco do odds ratio, lá estou com o odds ratio, com os riscos de excesso de peso, uma diferença ainda importante em relação aos não alimentados. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa, tanto no peso como na adiposidade, na pressão arterial aos 6 anos e meio. Aqui, nesta altura, a única coisa que foi encontrada, efetivamente, foi, depois eu falo bem mais à frente, foi uma melhoria em termos de desenvolvimento cognitivo, principalmente no desenvolvimento das capacidades verbais. De resto, em termos de grupo de estudo e grupo de controle, não houve diferenças significativas. Porquê que se fala também aqui da diferença das tensões arteriais? Fazendo um bocadinho em comparação com os adultos, sabemos que quando há uma redução, nem que seja ligeira, das tensões arteriais, acabamos por ter uma menor incidência tanto da doença coronária como do infarto e também das acidentes vasculares cerebrais, e por isso dessa importância. Também se fala do papel do colesterol total. E, efetivamente, em termos de uma meta-análise de Owen, que foi publicada em 2002, quando temos latentes inferiores a 1 ano com aleitamento humano exclusivo, notava-se efetivamente um aumento dos níveis de colesterol total. E que depois, mais para a frente, seria reduzir, unicamente nós tínhamos esta noção, seria, ao invés de menos excesso de peso e obesidade do que os bebês não alimentados. No entanto, nem todos os estudos mostram exatamente estes resultados e alguns até não mostram diferenças significativas, nomeadamente o próbito, aquele que eu quero falar um pouco. No entanto, na meta-análise feita pela OMS em 2007, o que se notou é que, efetivamente, nos adultos que foram alimentados, havia uma diferença ainda importante relativamente ao excesso de peso, com uma diferença, um risco do odds ratio, lá estou com o odds ratio, com os riscos de excesso de peso, uma diferença ainda importante em relação aos não alimentados. Se baseia principalmente em quê? Nas várias etapas de desenvolvimento do bebê e o facto de não haver medidas, não saber exatamente, não tem que esvaziar o biberon, não se tem que insistir nas quantidades pré-definidas, como acontece quando está com os bebês de forma, os bebês automaticamente sabem quando estão saciados ou não. E estes mecanismos fisiológicos acabam por se manter para a vida toda, ou seja, eles são mandando conforme as suas necessidades. Isto, falamos em relação ao leite materno, tem a ver com a alergia. Vários estudos existem e, efetivamente, em termos de evidências científicas, o que nós temos como evidência científica é, efetivamente, uma diminuição do eczema atópico das crianças alimentadas apenas no primeiro ano de vida. Depois, em termos de evidência científica, a mostrar grandes alterações acaba por não haver. Dentro das várias meta-análises que existem, efetivamente, depois não há muita diferença, para além do ano, acaba por não haver uma diferença estatística importante. Em relação à diabetes de tipo 1, considera-se que quando há, efetivamente, um aleitamento materno, pelo menos até aos 3 meses, que se consegue fazer uma redução da diabetes
percentagem desta redução parece ser diferente. E isto também tem a ver com o facto da diabetes tipo 1 acabar por ter o seu componente de alergia. A doença celíaca, como eu disse há pouquinho, acaba por ter alguma associação também, embora não se consiga ainda ter uma evidência. Vamos ouvir a doutora Vera Batista a falar na prevenção da insuficiência renal no contexto do aleitamento materno. Vou começar a minha apresentação por lembrar as diferenças entre o padrão de crescimento dos lactantes que são amamentados e aqueles que são nutridos com fórmulas. Portanto, peço desculpa. Amamentados com fórmula têm um padrão de crescimento diferente. Nos primeiros meses têm um crescimento menos acelerado, mas não têm esta desaceleração aqui por volta dos 3, 4 meses. E depois mantém um crescimento sempre superior, sobretudo em termos de peso, até os 24 meses. Esta desaceleração, então, por volta dos 3, 4 meses, é uma das principais causas para ser introduzida uma alimentação diferente, nomeadamente as fórmulas. E por isso a Organização Mundial de Saúde já desde 2006 recomenda a utilização destas curvas, que estamos agora a utilizar em Portugal e que tem em conta o padrão de crescimento então, de um leite científica de que esta redução seja organizada pelo CC Braga Saudável do ACES Braga. Eu vou apresentar a mesa. À minha direita tenho a doutora Isabela Chorão, presidente do Conselho Clínico do ACES Campo de Braga. A seguir tenho a doutora Sameiro Araújo, vereadora da Câmara Municipal de Braga, também representante da saúde do ACES, e nossa presidente do Conselho da Comunidade. Está ligada a mim. A doutora Teresa Albuquerque, presidente da Liga da UCC Braga Saudável. À minha esquerda tenho o Dr. Vítor Varela, representante da Ordem dos Enfermeiros e do Colégio da Especialidade de Saúde Materna. De seguida tenho a Dra. Isabel Silva, diretora aqui do Museu Dom Diogo de Sousa, que nos cedeu gentilmente a sua casa. Muito obrigado, doutora. E depois temos a enfermeira Susana, peço desculpa neste meu lapso, a enfermeira Susana Freitas, nossa querida coordenadora da UCC Braga Saudável, mentora destas jornadas, desde já felicito. Dar as boas-vindas a todos vós, a todos os presentes aqui na mesa. Pelo segundo ano consecutivo, a UCC Braga Saudável está a organizar estas jornadas do aleitamento materno. O aleitamento materno, como vocês estiveram aqui já da parte da manhã e vamos continuar da parte da tarde, é de uma importância vital, não só para a mãe como para a criança, com todas as suas características que vocês já discutiram e vão discutir e vão partilhar conhecimentos e experiências em todas as suas vertentes aqui nesta cerimónia. E dizer que é com muito agrado que o ACES assiste a mais este evento. A parte da direção tem tido toda a boa abertura e recepção. Temos colaborado e atuado também com o CC. Comunicar-vos que, muito em breve, e queremos crer que no próximo dia 3 de novembro, a UCC Braga Saudável vai dispor de um novo espaço físico, onde tenho certeza que vão ter condições fantásticas, não só para os profissionais, como também para as nossas utentes, no edifício novo de Enfias, alguns de vocês sabem qual é, que esteve infelizmente muitos anos parado, e está tudo a postos, a não ser que haja uma falha de última hora, no próximo dia 3 de novembro entrar em funcionamento. Eu passaria a palavra agora, começo pela minha direita, se não se importam, à doutora Isabela, para dar também a sua justiça nesta sessão de abertura. Muito boa tarde a todos. Eu já estive convosco na parte inicial da manhã, mas como Presidente do Conselho Clínico do ACES Cava de Braga, congratula-me os senhores enfermeiros terem tido esta iniciativa de promoção do aleitamento materno, enquadrada na Semana do Aleitamento, que precisamente se comemora de 3 a 9 de outubro.
Nós estamos, portanto, no dia final da semana, mas que estes projetos das unidades de cuidados da comunidade implementam, como vimos, uma relação efetiva na preparação para a amamentação. Seguem as grávidas, educando-as para a amamentação, trabalhando com elas essa relação futura com os seus bebés, com um melhor equilíbrio afetivo e nutricional e, portanto, para nós é um momento de regozijo. Através também do registro do aleitamento materno, cada unidade de saúde, seja ela a unidade de saúde familiar, seja ela a unidade de cuidados de saúde personalizados, tem um registro de aleitamento materno e, portanto, internamente também discutem o problema e também se avança para que Portugal contribua com o aleitamento materno exclusivo das vantagens enumeradas até aqui, até aos 6 meses de idade. E, portanto, é de facto um prazer, como Presidente do Conselho Clínico, estar com profissionais motivados e empenhados na sua colaboração com a comunidade. Obrigada. Dou de seguida a palavra à doutora Salvador Araújo. Bom dia a todos, caros colegas de mesa, caros participantes nestas jornadas. Portugal, à semelhança de outros 120 países, está a comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno. É com satisfação que vejo a Unidade de Cuidados da Comunidade de Braga realizar as suas segundas jornadas desta feita dedicadas ao aleitamento materno. Amamentar é um ato natural e constitui a melhor forma de alimentar. A Semana Mundial da Amamentação é importante por ser uma estratégia de mobilização social que contribui para consciencializar a população e profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê e os benefícios que traz para a sociedade e para o país. A promoção depende da implementação de políticas nacionais e de recomendações a todos os níveis dos serviços sociais e de saúde pública que visem proteger, promover e apoiar o aleitamento materno. Um apoio eficaz requer um empenho no sentido de estabelecer padrões de boas práticas em todas as maternidades e nos serviços respectivos. A nível individual, significa o acesso de todas as mulheres a serviços de apoio ao aleitamento materno, incluindo a assistência fornecida por profissionais de saúde devidamente acreditados para o aconselhamento em lactação. A proteção, a promoção e suporte ao aleitamento materno deverão ser uma prioridade de saúde pública, daí a pertinência deste tema nestas segundas jornadas. Parabéns ao SES, parabéns aos enfermeiros que estão na organização destas jornadas. O município estará sempre disponível para estabelecer parcerias. Aliás, já temos vindo a realizar algumas no âmbito da saúde. Estaremos sempre dispostos a colaborar para tornar as pessoas do concelho mais saudáveis, como eu costumo dizer, uma pessoa saudável é uma pessoa mais feliz. E nós gostaríamos muito de ter uma cidade com cidadãos bastante mais felizes. A todos desejo a continuação de uma excelente jornada de trabalho. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora. De facto, temos tido uma boa relação entre o ACES e a Câmara Municipal. Temos tido projetos em comuns e certamente no futuro vamos ter muito mais. Passo agora a palavra à doutora Teresa Alquerque, nossa Presidente da Liga dos Amigos do CC Braga Saudável. Obrigada, Sr. É com muito orgulho que estou aqui hoje a representar a Liga dos Amigos do CC Braga Saudável, Liga que foi criada nos inícios de 2013 como forma de dar suporte à organização das primeiras jornadas da UCC Braga Saudável. Foi a equipa que, então, a trabalhar na UCC, que pensou e pôs em prática este projeto da Liga. Alguns, com muita pena e saudade, já não fazem parte da equipa atual, alguns mantêm-se e, entretanto, existem novos elementos a integrarem esta equipa. O que nos moveu foi um espírito inquieto que não se conforma em não poder ir mais além e a vontade de fazer mais e melhor. No que respeita à Liga dos Amigos da UCC Braga Saudável, ela irá continuar a pensar
em formas de apoiar os profissionais da UCC na concretização de alguns dos seus sonhos. Muito obrigado, Sra. Doutora. De facto, a Liga tem um papel importante. Aliás, desafiamos a comunidade a formar mais ligas com as nossas unidades e também vos comunico que recentemente foi criada em Brácara a Liga dos Amigos da USF Brácara Augusto. Passaria agora a palavra ao Dr. Vítor Varela, representante da Ordem dos Enfermeiros e do Colégio da Especialidade da Saúde Materna. Sr. Doutor. Excelentíssimo Sr. Diretor Executivo do ACES Câmara de Braga, Dr. José Manuel Cardoso, Excelentíssima Sra. Enfermeira Susana Freitas, Excelentíssima Comissão Organizadora, Excelentíssima Comissão Científica, os meus estimosos cumprimentos a todos os elementos desta mesa de leitura. Em meu nome e em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Enfermeiro Germano Couto, agradeço este convite para aqui estar presente. É uma honra podermos participar nestas jornadas. Cumprimento e felicito todos os presentes, todos os enfermeiros e todos aqueles que não são enfermeiros por abraçarem estas segundas jornadas de alojamento materno, uma vitória para toda a vida, pois são já valiosos e conhecidos os contributos dados por esta UCC Braga Saudável para o panorama nacional em termos da sua interlocução privilegiada na proteção, promoção e apoio do aleitamento materno. Devemos todos encorajar a prática do aleitamento materno, contribuindo para o aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida ou até mais tarde. A mesa do Colégio de Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstétrica solicitou à Comissão Organizadora a possibilidade de estabelecer uma pequena parceria que envolvesse a Ordem dos Enfermeiros neste evento. E tal resultou. Pelo que agradecemos, pois um dos grandes objetivos da mesa do Colégio de Saúde Materna e Obstétrica é a proximidade com todos os enfermeiros e, em especial, os enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica. Gostaria apenas de vos deixar uma mensagem. A grande finalidade deste evento e de outros eventos como este é e sempre será a divulgação, promoção e celebração do aleitamento materno. E aqui, constituindo uma homenagem a todas as mães, pais, bebés e profissionais que acreditam e se dedicam ao aleitamento materno. Muito obrigado por nos terem convidado. Bons trabalhos. Muito obrigado, Dr. Vítor. Passaria agora à doutora Isabel Silva, diretora deste fantástico museu. Doutora. Para mim é apenas uma palavra para saudar todos os presentes e felicitá-los por a excelência desta iniciativa, como todas aquelas que têm organizado e que temos tido o privilégio de ser vossos parceiros. Esta é uma casa de todos, está à vossa disposição, serão sempre bem-vindos e estimo que se sintam bem entre nós e que possam, de facto, usufruir daquilo que temos para lhes oferecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Passaria agora a palavra à enfermeira Susana, nossa coordenadora da OCC. Eu vou ser muito breve. Quero agradecer a toda a mesa a amabilidade de terem acedido ao meu pedido de constituírem esta comissão de honra. Quero agradecer a todos os participantes por também terem abraçado esta comemoração da Semana Mundial do Aleitamento Materno nas segundas jornadas da UCC Braga Saudável. Espero que amanhã tenha sido proveitosa para a vossa vida profissional e espero que também durante a tarde os trabalhos vão continuar e que também seja do vosso agrado. Não me vou prolongar mais, vamos ter de seguida depois aqui um momento que vai ser apresentado, que eu vos desafio a estarem presentes. Doutor. Muito obrigado, enfermeira Susana. Antes de terminar, só dar umas palavrinhas. Quero agradecer aos meus colegas de mesa por estarem presentes. Quero agradecer, em nome do ACES, a todos os conferencistas. Alguns deles vieram muito longe. O nosso agradecimento e dizer que também estamos
sempre ao vosso inteiro dispor, e dizer a cada um de vós aqui presente que todos nós temos um papel a desempenhar na sociedade, quer nas nossas casas, quer no exercício das nossas profissões. Em saúde, o desafio é constante. E, portanto, parafraseando alguém, façam o favor de serem bons profissionais e profissionais bons. A todos, muito obrigado. Global para a alimentação dos latentes nas crianças da primeira infância, com uma colaboração multissetorial em que, em particular, os nossos governos têm uma função importante nas soluções políticas da saúde e nas políticas ambientais. Resta-me agradecer a todos os presentes, muito obrigada. Esperamos voltar a contar com vocês, que tiveram, de facto, intervenções maravilhosas. Muito obrigada. Só vos pedia que não fossem embora, que vai haver a sessão de abertura e depois vamos ter aqui um momento fantástico. Aguentem-se um bocadinho, a comidinha pode esperar, está bem? Muito obrigada. Desde já. Vamos dar início.
Oh.